Ela é formada em administração de empresas, com experiência na área comercial e em gestão de pessoas. Fez formação em coaching, com maior enfoque em orientação e planejamento de carreira. É quase formada em psicologia e tem se aprofundado na ferramenta de autoconhecimento Eneagrama. Seja muito bem-vinda ao podcast Demasiado Humano, Monique Dazenbrock. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu também, igualmente. Obrigado pelo convite. Valeu, Fico muito feliz bacana. de poder falar um pouquinho sobre Eneagrama contigo, Roberto. Que bacana. Eu participei de um encontro há 2 semanas atrás. Sim. Que a Monique organizou. Deixa eu colocar o computador aqui. Junto com o professor Cláudio Sena. Exatamente, né? Que foi o entrevistado passado aqui no podcast. E foi muito bacana a entrevista. Então, foi o curso, né? O encontro foi sobre meditação e Eneagrama. Isso. E eu achei muito interessante. Eneagrama já era uma pauta que eu tava querendo colocar aqui no Demasiado Humano, que a gente não conseguia entrevistar ninguém e falar sobre isso. Eu achei muito bacana a tua apresentação. Eu acho que é uma oportunidade bacana de a gente... Sim, muito legal. Compartilhar sobre isso com o público, assim. Mas eu sempre começo perguntando sobre a trajetória, assim, sobre a tua trajetória profissional, um pouco de vida, o que te fez entrar em contato, né? Eu perceber que tu começou com a administração, depois foi para psico, depois foi pro Eneagrama, que também é uma ferramenta não tão, digamos... Convencional, exatamente, né? Eu gostaria que você falasse rapidamente assim, sobre isso e a gente vai... Sim. Eu acho que a minha trajetória tá em construção, né? Tá sempre em andamento, assim. Então, eu fiz administração de empresas com habilitação até em comércio exterior. Trabalhei anos nessa área de empresas, né? Na área comercial. Mas sempre fui me interessando muito pela parte de pessoas. Então, as cadeiras de gestão de pessoas, gestão de equipe, cultura organizacional, ética, sociologia, sempre foram as cadeiras que mais me chamavam a atenção. Sempre esse né? viés mais humano. Humano, né? E daí, logo que eu terminei a graduação, eu já optei por começar outra, foi a faculdade de psicologia. Me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista, assim, e ela é longa, né? Então eu faço curso noturno, então é bem difícil, assim, de concluir isso rapidamente, né? E não precisa também ser, eu acho que rapidamente, porque é um curso que tu precisa também tá te trabalhando o tempo todo, né? Então é interessante mesmo que ele seja, assim, às vezes espaçado, porque precisa de um tempo de amadurecimento interno também, né? Para aquele conhecimento... E essa busca, porque a interação com as pessoas também na época, agora dos estágios, de final de curso, a gente acaba se deparando muitas vezes com as nossas questões internas que também precisam ser trabalhadas, né? Eu concordo muito. Gostaria de trazer o meu exemplo, né? Eu entrei na psicologia, eu tinha 20 anos, eu tinha tido alguma experiência de vida, eu tinha morado fora, já tinha feito um outro curso e cancelado, mas eu considero esse tempo anterior importantíssimo. Eu não consigo me ver, pelo menos eu não tinha maturidade de ter entrado na psicologia com 17, 18 anos, porque é um curso que mexe muito com a gente, né? Exatamente. A gente tem que ir se trabalhando, né? E buscando também terapia, né? Fora, né, do espaço, assim, não achar que vai dar conta de tudo a partir da teoria, né? Sim. Então, realmente, se colocar como sujeito ali também de análise e autoconhecimento. Completamente, sim, concordo. E daí, então, o Eneagrama, ele ressurgiu, assim, eu digo, na minha vida, né? Porque eu tive um primeiro contato com ele há anos atrás, quando a minha mãe fez uma vivência, até com um dos teus convidados, né? Que já foram entrevistados aqui, então, Sérgio Veleda, né? E ela voltou encantadíssima, apaixonadíssima pela ferramenta. E me deu esse livro aqui, que eu ando com ele, assim, que é A Sabedoria do Eneagrama. Me contou sobre o processo, né, de autoconhecimento, sobre a imersão. E me deu o livro. E na época não fazia sentido nenhum pra mim, assim. Foi uma coisa que eu não me interessei, né, por Tu estavas fazendo psicologia já? Não, ainda não. Tava ainda na minha época de administradora. Assim, sim. Né? E daí eu não me interessei, assim... Enfim, hoje eu consigo entender muito bem o porquê, o quanto que eu tava também fixada, assim, na minha personalidade, né? E aquilo não fez sentido naquele momento.
Mas ela plantou uma sementinha, né? E agora, recentemente, nas minhas buscas por ferramentas, por novas formas, né, de entender, de me entender e de entender as vivências também que eu tô praticando através, né, dos atendimentos em psicologia, eu me deparei de novo com ele e fez todo sentido, né? Então, desde lá, assim, eu tenho mergulhado muito na ferramenta e é isso aí, assim, então... Que bacana. E agora, e eu costumo dizer, assim, que não fui eu que escolhi, né? Porque às vezes a gente fica com essa sensação de que a gente tem que escolher alguma coisa e às vezes é a vida que te escolhe, né? Então, às vezes tu te depara realmente com uma ferramenta ou com uma teoria, com uma técnica e aquilo te toca tanto, faz tanto efeito sobre ti que fica praticamente inviável tu não querer compartilhar, né? Sim. Então, e quando a gente é sujeito, eu acho também, do próprio processo, acaba fazendo mais sentido, né? As pessoas também percebem que o que tu tá transmitindo é real. É real, né? Tem uma experiência por trás disso, que tu acredita. Mas passou por aquilo, né? Isso é muito importante, né? Qualquer processo. A gente como psicólogo, como terapeuta, a gente não pode se colocar à parte das experiências, das situações. A gente tem que viver elas primeiramente. Eu acho muito importante isso. Mas, Monique, eu gostaria que você falasse para o nosso público aqui o que é Enneagrama. É uma ferramenta de autoconhecimento, mas de onde surgiu? Eu sei que existem alguns mistérios quanto a isso também. Né? Como é que a gente o Enneagrama é uma sabedoria milenar. Não se sabe exatamente aonde ele surgiu, assim, estima-se que provavelmente tenha sido em Alexandria, tem mais de 2.500 anos, então foi um conhecimento que foi sobrevivendo ao longo dos séculos e sendo transmitido, assim, de mestre para discípulo, oralmente. E quem trouxe ele, então, para o Ocidente foi Gurdjieff, que encontrou essa ferramenta, né, e trouxe para cá, mas só recentemente que ele tem sido trazido pro mundo da psique, digamos assim, das personalidades, né? Então, lá na origem, ele era uma ferramenta de entender os movimentos do universo e recentemente, então, na década de 70, com Naranjo, se aproximou, então, do mundo, assim, das personalidades, trazer isso pra psiquiatria, pra psicologia, né? E hoje em dia é uma ferramenta que tem sido usada, assim, no mundo inteiro como um processo de autoconhecimento, né? Mas, então, ele não é só usado a fim de trabalhar a personalidade. Ele tem outros usos também. Tem outros usos também. Que tipo, daí eu tenho que perguntar pra alguém que faça uso disso que não seja na psicologia, né? Sim. Mas ele é uma ferramenta que pode ter outros usos também. Inclusive o Gurdjieff, ele... da onde que ele é mesmo? Não sei se... Ele é Armênia. Tem até um filme dele. Isso, Encontro com Homens Notáveis. Exatamente. Conta um pouco da história dele. Uma história muito bacana. É Naranjo também. E da onde que ele é? Do Chile? Chile. E ele foi um dos responsáveis para trazer isso mais pra América do Sul, eu acho. Não sei. De trazer... Ele desenvolveu o trabalho dele, acho que muito nos Estados Unidos, assim. Né? Então, com grupos de estudo. E cada vez mais agora, e daí, claro, tem vários autores que trabalham, né? Tem vários livros que abordam. Então, é uma ferramenta que hoje em dia tem... Se tu quiser fazer uso dela especificamente para trabalhar liderança, tu tem uma leitura dela para liderança. Se tu quiser trabalhar autoconhecimento, ou eu que tenho me envolvido muito com a área de carreira, com transição de carreira, orientação profissional. Então, também é uma ferramenta muito rica para isso, né? E também pode ser uma ponte, assim, entre a psicologia e a espiritualidade. Porque ele te traz caminhos de desenvolvimento. Então, é diferente de ferramentas mais convencionais, como a gente chamou lá no início, assim, né? Que a gente tem mais conhecimento, que são ferramentas que vão trabalhar, vão te ajudar a entender a tua personalidade, teu funcionamento, né?
o Enneagrama, ele tem toda uma sabedoria e uma complexidade também para se entender, por isso que ele não é uma ferramenta que tu absorve facilmente, então exige realmente muito estudo e muita profundidade, muito interesse, né, em absorver toda a riqueza que ele tem. E ele vai te trazendo caminhos de desenvolvimento também, de acordo com o teu eneatipo dominante. Então, acho que agora já tá entramos nos eneatipos, que seriam as personalidades principais, é isso? São 9 eneatipos dominantes, né? Cada um tem uma motivação, então, para funcionar. Então, o Enneagrama, ele não foca só no teu comportamento, como é que tu te comporta, como é que as pessoas te percebem, como é que tu funciona. Mas ele também te traz a tua possível motivação que tá por trás disso. Que é bem esclarecedor, assim, essas crenças que provavelmente foram desenvolvidas lá na infância, né, como estratégias de defesa, como que o teu ego funciona, né, que é a tua personalidade, é o jeito como tu te enxerga, né, e ele parte muito da premissa, assim, de que nós não somos a nossa personalidade, né, nós temos uma personalidade, então a gente já está encaixado, não gosto muito dessa palavra encaixado, mas a gente já tá colocado ali em um desses 9 eneatipos, né? Um desses 9 tipos de personalidade. Então, isso às vezes é uma crítica que as pessoas fazem, assim, não quero buscar uma ferramenta que vai me encaixar. Exatamente. Né? Que vai então agora, rótulo, né? que a partir de agora eu pertenço a um eneatipo. Então, o que o Enneagrama te diz assim? Não, o Enneagrama não vai te encaixar. Tu já te encaixou. Tu já escolheu, né? Inconscientemente ou entre aspas, né? Um jeito de funcionar. E tu já tá... É como se tu estivesse vestindo uma roupa, a mesma roupa, desde a infância. Né? Então, tu escolheu aquela roupinha e tu continua usando ela do mesmo jeito, ou mesmo tendo um armário inteiro de possibilidades, né, de roupas pra vestir, tu usa o mesmo, né? E se acostuma com aquilo, acaba virando um vício, né? Um vício, Mas a ideia é de que a gente vai assumir aquele eneatipo, aquela personalidade de acordo com o nosso meio, ou... de acordo com as experiências. Com as experiências, né? De vida, lá de baixo. Enquanto criança, assim, o mundo é muito... pode ser muito ameaçador, assustador, né? Tendo, de fato, acontecido coisas na vida ou não, né? Sim. Porque é tudo da maneira como a criança encara, né, o mundo, como que ela enxerga né, as suas inseguranças, né? E ela vai, então, adquirindo ou, né, estabelecendo alguns mecanismos de funcionamento, algumas estratégias para se defender. E a partir disso ela vai se encaixando numa desses eneatipos. Vai se encaixando num desses e vai funcionando desse jeito. Então, o que o conhecimento, o estudo do Enneagrama te possibilita é colocar um pouco de luz, né, em cima dessa escuridão que muitas vezes é o nosso jeito que já está condicionado, né? Então, eu tenho um estímulo, acontece alguma coisa na minha vida e eu tenho um jeito de reagir, né? Que muitas vezes se repete, né? Que funciona do mesmo jeito. E às vezes eu tô tão apegado àquilo e eu acredito tanto que aquele é o melhor jeito, ou é o único jeito, porque eu não conheço outros jeitos, nunca parei pra pensar que podem existir outras formas de agir, que eu defendo ele, né, o meu jeito de ser, a minha personalidade. Às vezes as pessoas falam muito, né, eu tenho uma personalidade forte, né. Depois de estudar o Enneagrama eu fiquei me questionando, será que seria uma coisa boa, né, ter uma personalidade forte, né. Não ter uma flexibilidade, uma flexibilidade, né, no jeito de ser, assim. Claro que no senso comum se fala isso como, né, eu tenho perseverança, sou uma pessoa determinada, que digo o que eu quero, mas dá pra gente também... pensar por outros lados. Pensar por outros lados nessa afirmação. Exatamente. Eu tava pensando aqui, será que isso teria também relação, por exemplo, alguém que é muito identificada com o seu ego, com a sua imagem, mais no sentido do ego de imagem, sua máscara. É uma persona, né? Que a gente cria, assim, né? Então não é a pessoa, mas é a máscara, a fantasia que ela teve, que ela colocou
Pra si mesmo. Pra sobreviver nesse Isso. mundo. E com as melhores boas intenções, Claro. né? Então, estudar autoconhecimento, seja, né, se autoconhecer, se aprofundar no autoconhecimento, seja através do Enneagrama ou de outras milhares de formas possíveis, né, que existem, não é a gente imaginar que a gente vai se livrar do nosso ego, né? Que, então, eu não quero mais o meu ego, eu não quero mais essa persona que eu sempre fui, eu não quero mais essa máscara e imaginar que agora eu vou me libertar de tudo isso. Acabou. E vou me iluminar, né? Então, provavelmente isso não vai acontecer, assim, né? Isso... Dizem, né, que algumas poucas pessoas que passaram por esse planeta, pouquíssimas conseguiram, né, esse nível, assim, de desprendimento. Então não é pra isso, assim, não é rejeitar, né, mas é colocar luz realmente na nossa sombra. Primeiro aceitar. Aceitar, exatamente. Reconhecer. Ser grato, né? Porque de uma certa forma ou outra, todo esse meu funcionamento me trouxe muitas coisas, né? Me trouxe até muitos aqui. Benefícios, né? A gente tava falando de trajetória, né? Antes, lá no início, né? Então eu digo assim, a trajetória, ela tá sendo construída. Eu posso contar, então, o que aconteceu na minha vida até aqui, mas ela tá sempre em construção e a gente tá sempre caminhando, né? Então, saber honrar também, eu acho, todo esse nosso funcionamento que nos trouxe até aqui. Então, enxergar tudo de bom que ele me trouxe, né? E também olhar para as coisas que eu não quero mais, né? Então, as coisas que não estão funcionando. O lado sombrio dessa persona, né? Que muitas vezes aparece nos relacionamentos, né? Então, sim. Nos relacionamentos interpessoais, assim, sejam amorosos ou afetivos, que as nossas dificuldades de funcionamento, assim, mais desaparecem, né? Então, esses são momentos, às vezes, de dor, né? Momentos difíceis, mas também grandes oportunidades. Grandes oportunidades da gente mergulhar um pouquinho mais em nós mesmos, né? Sim. Pensar, será que não dá pra fazer diferente? E eu tô curioso, né? Como é que foi pra ti isso, né? Porque foi uma ferramenta que realmente te conquistou de alguma maneira, tu acredita nisso, mas como é que foi pra essa experiência? Tu podia contar um pouquinho pra nós como é que foi isso? Esse processo de autoconhecimento pra ti, assim, né? E o que isso influenciou também na tua vida e, né, quais foram os benefícios e tal. Eu antes de entrar na faculdade de psicologia, eu já comecei a trabalhar, então, meu autoconhecimento, né? Eu já percebia que algumas escolhas que eu estava fazendo não estavam me deixando satisfeitas, felizes. E eu já percebia que tinha algumas transições que eu queria fazer. Uma delas foi também na área profissional, né? Então, eu já comecei a fazer um processo de autoconhecimento, com terapia, né? Com psicanálise. E a gente avança um pouquinho, né? Depois daí, volta. às vezes, a gente recua. E daí a gente quer experimentar daqui um pouco uma outra abordagem, né? Um outro estilo terapêutico. Então, fui para outros também. Trabalhei com uma linha mais humanista. Né? E todos esses processos vão te trazendo o que tu precisa naquele momento, né? Sim. Eles não vão resolver a tua vida milagrosamente, né? Isso não existe. Apesar da gente querer muito, desejar muito. Aquele ideal. Tomar um remédio que resolva assim. tudo e ter, assim, né? Uma fórmula mágica não existe. Mas são processos que vão dando conta daquilo que tu tá preparado. Naquele momento, né? Que tu pode avançar um pouquinho naquele teu momento de vida. Então, assim, eu fui passando pelos meus processos. Mas eu sentia que eu precisava de alguma coisa um pouco mais estruturada, assim, me fazia falta me ver, assim, eu me interessava muito por teorias, assim, de personalidade, algo que pudesse me descrever um pouquinho melhor, sabe? Sim. Ficava muito no ar e sempre surgia alguma coisa e tu não tinha muito uma base sobre... Eu acho que sim. E daí fui buscando, assim, e isso também, quando a gente tá aberto, a gente vai percebendo a sincronicidade, né?
das mensagens, dos recados que vão chegando, né, pra ti. Então, eu comecei a buscar, comecei a me deparar em vários sites que eu pesquisava, assuntos que eu gostava, né, comecei a me deparar com o Ken Wilber, né, que trabalha com teoria integral. Então, ele trabalha níveis de consciência, trabalha estados de consciência, quadrantes, é toda uma outra teoria que pode ser muito bem aplicada também para empresas. Então, foi mais ou menos nessa via, assim, de pesquisar empresas que eu gostava, né, pessoas que estavam fazendo trabalhos que eu admirava, que eu descobri o Ken Wilber. Daí comecei a ler o Ken Wilber e lá nos tipos de personalidade, nos tipos de funcionamento, ele fala do tipo masculino, o tipo feminino, né? E também fala do Enneagrama como uma ferramenta muito rica para a gente descobrir o nosso tipo. E os tipos, isso é uma coisa que já dá para encaixar e dizer aqui que é interessante, não tem hierarquia. Então, né? Não são níveis de desenvolvimento, níveis de consciência que tu vai amadurecendo ao longo da vida. São simplesmente formas diferentes de existir, né, no mundo. Assim como os tipos de flores, os tipos de música, os tipos de cores, signos, né? Uma coisa, os signos, são tipologias. E daí ele falou do Enneagrama, falava do Enneagrama, e daí eu me lembrei, né, que, espera aí, o Enneagrama, fiz aquele link. Opa, aquele livro. Aquele livro que eu tenho, né? Então, esse livro, A Sabedoria do Enneagrama, dormiu, assim, né, na minha cabeceira, na minha estante de livros durante muitos anos, né? Sem ser tocado. Sem ser tocado. E daí eu peguei o recado do Ken Wilber ali, né? Tomei pra mim, assim, como um recado e comecei a ler. E daí vem aquele choque, eu acho, assim, ou aquela confusão, aquela impressão que a gente tem quando realmente mergulha no Enneagrama, assim, porque tu pode fazer uma leitura superficial, uma leitura rápida, e eu sou tipo tal, sou tipo, né? Sim, e deu. Sou tipo 1, sou tipo 2, sou tipo 3, e deu, e passa batido e segue a vida, né? Quer dizer, então, não tá no teu momento, aquilo não fez realmente sentido pra ti, aquela mensagem, talvez tu não esteja querendo ou não esteja pronto. Foi quase que um passatempo, assim. Um passatempo, E pra mim, não, eu tava pronta, né? Então, ele não foi milagroso, porque eu reconheço que eu tinha toda uma estrutura que eu já tava trabalhando, todo um embasamento de autoconhecimento, todo um processo, um trabalho que eu já tava fazendo, e ele chegou num momento que eu acho que eu tava pronta pra me reconhecer, né? Então, é normal a gente ver, assim, que primeiramente, quando tu te identifica, quando tu sente que te percebe em um dos enetipos, né? Tem um processo de vergonha, de, será então que é assim que eu funciono? Isso é interessante, porque nesse fim de semana, foi num sábado, né, que você apresentou, né, sobre os enetipos, mas você apresentou baseada no lado negativo, né, de cada enetipo. Nossa, como é difícil ou aceitar que pode ser aquilo, e realmente é complicado. É complicado, a gente se identificar e aceitar isso. E como é que foi pra você? Você conseguiu, através da leitura, logo, eu vejo que o meu dominante é esse. Sim, eu consegui, através da leitura, me perceber. E daí é uma mistura de amor e ódio, né? Foi uma mistura de amor e ódio, assim. Ao mesmo tempo, que alívio. A sensação que eu tive foi de um alívio muito grande. Quase como se eu tivesse encontrado um lugar, né? O que fazer com isso? Então eu não tô sozinha nesse meu jeito de ser, ou nesse meu jeito de pensar, nessas minhas dificuldades. De se achar assim, eu sou a única no mundo que... Então quer dizer que tem várias pessoas, né? Então tem isso que é um misto de vergonha e ao mesmo tempo um apaixonamento, o que a gente tem que ter muito cuidado, porque se tu te apaixonar simplesmente pelo teu enetipo, tu tá te apaixonando pela tua persona, né? Tu tá te apaixonando pela tua máscara,
tu tá defendendo. Não, mas é que eu funciono desse jeito porque o meu eneatipo é assim, né? Sim, Então tu não te é defende e não avança, porque o propósito dele te mostra aquilo que tu tem feito, né? Aquilo como tu tem funcionado, mas pra tu te libertar dele, né? Pra tu entender que tu pode ser, e tu é já, na tua essência, muito, muito, muito mais do que isso, né? Então, poder te libertar dele, né? Então, mas eu acho que é normal, né? Esse processo, assim, de vergonha ou de não querer olhar pra sombra. Então, aquilo que a gente falou no workshop, né? De olhar para as paixões do ego, né? Ou para as distorções, né? Que cada eneatipo tem a sua. Sim. E conseguir fazer, então, ter essa coragem de começar a reconhecer quando esse modo de ser tá agindo no dia a dia. Essa é a grande sacada, né? Então, o Enneagrama, a partir do estudo e do autoconhecimento, começa a perceber no teu dia a dia. Então, tu começa a te pegar com a boca na botija, né? Ah, olha só. Tô falando desse jeito de novo, tô agindo desse jeito de novo, tô usando essa mesma estratégia, né? Olha a minha paixão aqui, que eu digo a paixão do ego, né? Olha a minha distorção, então, agindo em plena, né? Naquele cenário, assim, tu começa quase como de camarote perceber a tua persona funcionando, né? E justamente esse espaçamento, então, entre se perceber atuando na persona e conseguir dar uma resposta mais verdadeira, né? Não uma resposta condicionada. O simples fato de você se perceber, se observar fazendo aquilo, daqui a pouco você vai se observar antes de fazer aquilo. Opa, peraí, será que eu tenho que agir assim de novo? Às vezes até o silêncio, né? É bem-vindo, né? O recolhimento, né? Exatamente, então... Nesse momento, assim, de... Peraí, será que eu não tenho uma outra possibilidade de agir, né? Então, claro, eu acho que então, o objetivo é que cada vez esse espaçamento fique menor, né? Entre como eu ajo e como eu me percebo, né? Na mesma situação, assim. Isso é um desafio, né? Não é algo que se consegue instantaneamente, com mas certeza. A partir do momento que tu começa a te observar, né? A observar como é que tu vai funcionando no dia a dia, isso também começa a ficar mais possível, né? Então, acho que foi esse processo. Depois eu gostei, assim, tanto da ferramenta que eu passei bastante tempo, vários meses, lendo todos os outros eneatipos, né? E que é muito bom também, porque tu começa a reconhecer no teu dia a dia o lembrar de situações, né? Que nem eu lembro da minha época de empresa e penso assim... as pessoas com quem eu tive dificuldade de lidar, né? Na minha vida, elas também estavam aprisionadas, assim como eu. Dentro da sua máscara, da sua persona. Aquela coisa rígida também de não querer se flexibilizar, assim, né? Então, isso te traz, eu acho que um olhar, assim, possibilita um olhar muito amoroso também pro mundo, né? Porque tu entende que o outro também tá, muitas vezes, funcionando de um jeito que é o que ele acha que é o melhor jeito, ou o único jeito de ser, né? E tu passa a não tomar a reação das pessoas de uma forma tão pessoal, né? Então, para de pensar assim, tá falando isso, tá dizendo aquilo, tá se comportando desse jeito porque quer me atingir, né? Então tudo contra mim, né? Tem eneatipos que são muito vigorosos, que tem, né? Que tem pessoas, personalidades que têm um jeito muito forte de se impor no mundo, assim, de dizer sem, né? Sem rodeios. Sem rodeios o que quer dizer, né? E tem gente que já é mais calmo, ou que, enfim, que tem outra forma de funcionar, né? Ou que é mais recluso, que numa situação de conflito se isola, né? Precisa de um tempo para pensar, para analisar, né? Para buscar informação, para buscar conhecimento.
Então tem várias formas, né? Tem outros que passam mais superficialmente em cima dos problemas, também não querem enxergar tanto a dor, não tem tempo a perder com esse tipo de coisa, né? E então a gente vai percebendo que cada um funciona de um jeito e também começa a reconhecer que de repente essa pessoa funciona de um jeito, eu posso me moldar um pouquinho melhor, assim, né? Sim, eu posso entendendo esse funcionamento, como é que eu vou... pra me aproximar dessa pessoa, pra falar a língua que ela fala, pra funcionar, né? Pra fazer com que ela trabalhe melhor na equipe, né? Funcione melhor. Exatamente, né? assim, o que eu me relacione melhor com ela, né? O que não pode acontecer, que também é comum, assim, é a gente pegar essa ferramenta e ler e se aprofundar nela para fazer um uso perverso dela, né? Então, julgar as pessoas, classificar as pessoas. Então, eu vou lá, estudo todos os 9 enetipos de personalidade, né? E começo a definir, então, o que meu pai é, o que minha mãe é, o que meu colega é, o que meu chefe é, o que meu namorado é. E começo a definir todo mundo e jogar isso na cara das pessoas, né? Tu tá agindo desse jeito porque é bem o que se espera mesmo do teu tipinho, né? De funcionamento, assim. Como se isso não tivesse teu, né? Então isso não ajuda ninguém, né? Não. O julgamento não ajuda O julgamento não ajuda ninguém, assim, porque afasta, não vai fazer efeito nenhum pra pessoa, né? Só tá criticando. Tem que ser uma autodescoberta. Então, não sou eu, a partir do meu conhecimento, que vou te dizer, Roberto, qual o teu enetipo. Não vai fazer efeito, né? Muitas vezes, primeiro que eu posso estar errada, eu posso não saber. E pode causar até um problema para outra pessoa, que a pessoa pode acreditar e... Isso, Então, é um processo que também tem que ser feito com muita calma, com muita tranquilidade, tentar não se fixar rapidamente, né? Então, sim, é esse aqui. Porque não é um teste que tu preenche e tem a resposta. É algo que tem que ser vivenciado, tem que ser sentido, tem que ser observado, né? Então eu me lembro, assim, quando eu comecei a ler, eu fiquei em dúvida entre 3, né? Dos 9, entre 3. E fiquei em dúvida e comecei a pensar, imaginar. Perguntei, então, como a minha mãe já conhecia a ferramenta, também perguntei pra ela. Ela me enxergava em outro que não era nenhum desses três. O jeito como ela me via, né? Como ela me enxergava. E daí mandei, eu me lembro, assim, pra algumas amigas minhas, assim, bem de confiança e que estão também num processo, assim, bem sincero, né, de autoconhecimento. Mandei algum resuminho, perguntei, como que tu mais me vê, me percebe, né? Porque eu acho que esse processo, essa fase de realmente se identificar e se conhecer é muito importante. Porque às vezes também acontece das pessoas passarem anos se enquadrando ou se achando em um tipo. E daí lá pelas tantas reconhecem que não, eu sou outro, né? Então... Essa foi a sensação que eu tive quando você apresentou todos os enetipos, assim, até um temor, assim, de escolher algum, né, pra mim, porque eu não consegui ter uma certeza. Né? Que é normal também, nosso workshop foi só uma introdução, né? Uma rápida passada por todos eles, para saber essa foi a ideia, uma introdução. Mas como é que você tem feito alguns outros workshops, né, em empresas também? Como tem sido a recepção do público? E se você utiliza essa ferramenta também na psicologia, porque eu sei que você também está fazendo estágio, e também no seu trabalho com gestão de pessoas. Como é que tem sido? Esse é um caminho, assim, que eu tenho estruturado cada vez mais. Então, eu também faço os meus processos de mentoria, né, e de auxílio, que o objetivo é trabalhar mais com essa ferramenta, cada vez mais com essa ferramenta, que tem feito tanto sentido pra mim, né? Mas também reconhecendo que ela é uma dentre um leque de possibilidades que a gente pode compor, né? E as pessoas, o feedback que eu tenho recebido, assim, é muito, muito positivo. Então, as pessoas gostam muito e
E às vezes acham que é quase uma ferramenta mágica, assim, né? Que vai te descrevendo, ou elas vão... Só que é muito mais fácil a gente reconhecer as pessoas com quem a gente convive, né? Vai falando do eneatipo 5, do eneatipo 6, e as pessoas vão, fulano de tal, ciclano, esse é minha mãe, esse é meu pai, né? E começa a identificar. E daí, quando chega nesse processo, mas quem sou eu, né? Daí é mais difícil. Realmente é mais difícil, assim. Então, é um estudo, assim, que cabe também o interesse de cada um se aprofundar, né? Então, e o legal dele para ser usado tanto em processos de carreira, em processos empresariais, é que ele torna todo o trabalho mais personalizado, né? Mais customizado, né? Uma coisa... Não é algo genérico que está sendo oferecido de forma igual para todo mundo, né? Uma questão agora, tem como trabalhar o Enneagrama de uma empresa? Assim, a empresa tem este funcionamento. Nunca ou esse tipo de empresa. Agora... Sim, porque a gente pode pensar a partir de países, o Enneagrama tem países que estão funcionam mais de um jeito, com eneatipo, né? Empresas também, provavelmente vai daí ter muita questão também do fundador ou do grupo, do chefe, né? Do gestor que tá ali, que acaba imprimindo muito, né? Na cultura, o seu jeito de ser, os seus valores, né? Então, isso acaba aparecendo muito na empresa e provavelmente dá pra fazer, assim, um trabalho desse tipo, né? Que bacana. Muito legal, foi muito... Eu gostei também muito das pinturas que você usou no workshop, que eram de uma artista agora. Da Ana Roldán. Ana Roldán. É uma artista plástica espanhola. Ela fez todo um trabalho em cima das 9 paixões, então, do ego, assim, das disfunções da nossa personalidade, e é bem ilustrativo, né? É muito bonito, né? Porque ela tem uma sensibilidade muito bacana de artista, realmente, né? Pra conseguir captar, assim, e colocar, né? Eu gosto muito, assim, de tudo que mistura com arte, com imagens, músicas e todos esses outros recursos, né? Que a gente pode trazer pra auxiliar, né? Nessas identificações, porque... Facilita. Facilita, assim. Fugir um pouco da racionalização, né? De ficar tentando entender tudo a partir só da nossa mente, né? Do intelecto. Do intelecto, exatamente. Então, todos esses processos. Junto no workshop a gente trabalhou também a meditação, né? Com o Cláudio Sena. Então, a importância desses momentos de recolhimento, de silêncio, de abrir espaço para nossa essência, né? Para deixar vir à tona aquilo que a nossa intuição, as coisas que a gente muitas vezes não percebe, ou não consegue fazer isso aparecer, não repara nisso, porque a gente tá com uma cabeça que não para nunca, um cérebro, né, extremamente alucinado e muito estímulo, muita informação. Que a gente chega quase a se viciar nisso, né? Exatamente. Tem um lado bom, assim, então tem todas as tríades, né? Que o Enneagrama é dividido na tríade instintiva, na tríade emocional e na tríade mental. Então, principalmente essas pessoas que têm uma energia muito concentrada, né? Sim. No funcionamento mental, assim, então... Eu diria que o modo do nosso mundo, o modo da nossa sociedade de acontecer é muito focado no mental. Então é muito difícil a gente conseguir fugir disso às vezes. E a meditação tem muito a ver, inclusive com todos esses princípios até do Enneagrama que tu falaste, né? A questão da aceitação. Na meditação a gente tem que saber aceitar. Então aceitar o teu eneatipo, conseguir ver... Trabalhar isso. Essa da auto-observação. Tu vai estar te observando, tu vai estar vendo os teus comportamentos, tu vai diminuir a tua reatividade, daí tu dominar, primeiramente, às vezes, até o próprio corpo, né? Exatamente. Porque parar, sentar... Como é difícil, né? Ficarmos com nós mesmos, né? E outro ponto é o não julgamento.
Que, né, agora eu vou julgar você é aquele tipo, eu sou aquele tipo, e deu. E como eu vejo, assim, como o julgamento pode ser muito maléfico, muito maléfico. E as pessoas acham que não julgam, mas como a gente julga. Né? Como a gente julga, né? Começar por nós mesmos. Todos esses processos, assim, de afastamento também, né? Às vezes a gente começa até fazer um trabalho de autoconhecimento e corre o risco de começar a se achar superior, né? Então aí, só um pouquinho, até o ego de novo, né? Te prendendo ali, né? Então não é o superior, né? Quanto mais, é o contrário. Quanto mais integrados a gente tiver, mais disposição a gente tem que ter de auxiliar, né? De estar a serviço, né? A gente não precisa se isolar, né? A gente não precisa querer se afastar, então, daquelas pessoas que não fazem mais sentido na tua vida, ou que não te interessam mais, assim, como, né, alguma que mostra, assim, às vezes até uma arrogância, né? Uma prepotência, assim. E ao mesmo tempo também não buscar também essas ferramentas até de práticas, assim, que a gente poderia dizer mais espirituais, assim, como que vem muito do Oriente, né? Que a gente recém tá descobrindo e trazendo pra cá, né? Como fórmulas de escape, né? Porque também que tem autores que chamam de desvio espiritual, que é eu começar a meditar, fazer yoga, né? Participar e não fazer mais nada. Exatamente. Tipo, meditar por meditar, não é? Exatamente. Não é como uma ferramenta que vai te ajudar a fazer o teu propósito de vida ou... E não fazer o mergulho em ti mesmo, né? Não, é só aquela coisa... Que nem a gente falou lá no workshop, a gente falou sobre as coisas ruins de cada eneatipo, e às vezes as pessoas falam, mas não dá pra pular essa parte, vamos direto pra parte boa de cada um, né? Não, né? Às vezes a gente tem que doer um pouco mesmo, é desconfortável, né? Mas olhar mesmo pra tua história, né? Buscar a tua infância, tuas experiências, por que tu te constituiu do jeito que tu te constituiu, né? E saber lidar com todas as emoções também que vêm desse processo, né? Que vai ter momentos que vão vir raiva, vão ter momentos que vão vir vergonha, medo, e tá presente pra isso, acolher, aceitar, entender, né? Até que vai chegar o momento que tu vai poder agradecer, né? Acho que a grande dificuldade é esse querer, né? A gente realmente querer, né? É muito complicado. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Isso com todas as áreas. O aluno não vai aprender se ele não quiser. Esse é o primeiro fator. Não pode ser o melhor professor do mundo. Ou até o paciente vai conseguir se desenvolver na terapia. Se ele quiser. Exatamente. Não adianta. Então, só se ele quiser. Só se ele quiser. E só no tempo dele. E só no tempo dele. Cada um tem o seu tempo, de né? respeito e tudo. Mas bem... Esse é o primeiro passo. Parece tão simples, mas é fundamental. Exatamente. Né? No fundo, às vezes a gente se dá conta, mas será que eu tô querendo isso mesmo? E às vezes a gente se dá conta que não tô querendo. Não é esse momento. Isso te respeita, mas esse momento eu quero outra coisa. E como tu tava falando, o mundo que a gente vive também é muito estimulante. Muito, muito. A gente tem muita informação e a gente tem muitas fontes de prazer que podem ser consumidas. De distração. Né? Que podem ser simplesmente acessadas. Facilmente acessadas no externo. No imediatismo, né? No externo. Exatamente. Tudo que tá fora. Então eu vou me divertindo, eu vou consumindo... Eu vou me distraindo no mundo externo e quando não me interessa mais, eu jogo fora, troco, né? Busco outra coisa e no fundo não paro, não silencio, não busco as respostas dentro, né? Porém, acredito eu que chega um momento que a gente começa a sentir aquela necessidade, começa a sentir... E dentro de cada um deve bater isso, de alguma forma. Só que alguns se abrem para isso, para começar uma busca, outros não, continuam
nessa anestesia, diria, né? É. Mas é um processo, né? Como é que a gente vai? Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo, né? Seu momento. E sempre é tempo também, né? E sempre é tempo. tempo. Acho que... Às vezes eu converso... Desculpas existem mil, né? Converso com amigos, assim, bem mais velhos e falam assim, olha só que legal que você tá descobrindo isso tão cedo na vida. Daí, às vezes eu olho, nós tínhamos no workshop, né, um menino, assim, que tá no ensino médio. Sim. E já fazendo toda essa busca, né, de autoconhecimento e espiritual também, de uma conexão com o mundo, com a vida, né, com tudo, assim, que envolve. Então, essa coisa de se comparar não leva a lugar nenhum. Não. Cada um tem o seu tempo. Não é melhor ou pior. Não é melhor ou pior. É exatamente no momento que tu precisa daquilo, né? Só esteja aberto, né? No momento que tu... Que for o momento perfeito pra ti, isso vai vir à tona, né? Tu vai querer mais, vai buscar mais. Com certeza. Que legal. Monique, pra quem gostaria... eu penso assim nos nossos ouvintes e também quem gostaria de saber mais sobre o Enneagrama, você recomenda algum livro, site? Você está com um livro aqui, né? Não sei. Esse livro aqui é muito legal, que é A Sabedoria do Enneagrama. Ele é praticamente uma bíblia, assim, e ele traz a complexidade da ferramenta, mas ele também traz o beabá, assim, então ele é muito bom para quem está tendo o primeiro contato, né? Tem muitos vídeos na internet também, que podem ser acessados, gratuitos, na internet. Quem é o autor do livro? Os autores do livro são... Dom Richard Riso e Russ Hudson. Ok. Só um parênteses. Esses autores que tu citaste, o Ken Wilber, o Naran, e o outro, eu vou colocar lá, o Gurdjieff também, legal. Vou colocar lá no post. Também vou colocar aí o livro no post pro pessoal. E aqui em Porto Alegre, né, tem o Vale do Ser, então, né, que trabalha há muitos anos, sim, com essa ferramenta. Sérgio Veleda, da Evânia Rachid, sim. É isso. E provavelmente, possivelmente, em breve também eu vou estar oferecendo cada vez mais. E quem gostaria de ter algum contato com o teu trabalho, como é que pode me achar por enquanto pelo Face ou pelo e-mail, pode colocar de repente disponível também, né, meu contato, que são as ferramentas que eu mais estou usando, assim, nessa... Mais prático também, né? E bem de pessoa para pessoa, né, eu acho que assim, nesse momento da minha vida, como eu também estou trabalhando de forma autônoma, então... Eu vejo que, às vezes, esse contato bem pessoal mesmo faz muito sentido para as pessoas, né? É uma pessoa se relacionando com outra pessoa, né? Que legal, é uma maravilha. Essa possibilidade que a internet nos dá. De a gente, às vezes, estar assistindo um vídeo ou escutando um podcast de alguém e daqui a pouco você pode estar conversando com alguém com uma facilidade enorme. Manda um e-mail, manda uma mensagem, né? Essa ideia de que as pessoas são inatingíveis... não é verdade. Não é verdade. Por mais que a gente imagine, aquela pessoa tão conhecida, e não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim, né? Ainda mais quando a pessoa tenha também a postura de que ela também tá caminhando, né? Eu acho que também tá na trajetória, né? Então é bom trocar, né? Porque existem muitos grupos, existem muitos lugares legais que a gente pode circular e falar sobre as coisas que a gente tem vontade de falar, e sobre todas essas descobertas, né? Eu vejo que tem uma massa crítica se formando. Com certeza. Tem muita gente despertando. Tem um processo muito legal acontecendo. Despertar, assim, pra essência, né? Então, saber buscar esses espaços, né? E trocar com pessoas que estão na mesma vibração. Com certeza. Monique, muito obrigado pela tua presença. Prazer tê-la aqui, falar sobre a tua trajetória, sobre o Enneagrama, essa ferramenta bem bacana aí para quem tiver interesse. Acho que foi uma fala muito importante aí, de introdutória para todo mundo que queira se aprofundar mais. Obrigada. Valeu. Adorei, então, a oportunidade e espero aí que mais pessoas também encontrem o seu caminho, né? Exatamente. Seja ele no Enneagrama ou não, mas que se desacomodem, assim, e busquem, né? A si mesmo. Com certeza. Isso
É quase que inevitável. Legal, valeu. Obrigada. Obrigado. Hey!